Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, estamos com a responsabilidade de conversarmos com os nossos irmãos sobre o capítulo 9, item 7. O capítulo 9 é os que são brandos e pacíficos, e o item 7 nos fala sobre a paciência. Essa mensagem nos foi dada pelo espírito amigo em Harvard, 1862. Então nós vamos ler os itens e comentá-los. Então no primeiro parágrafo desse item está colocado o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes, antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Bem, vocês sabem que a nossa doutrina, ela baseia-se na fé raciocinada, e nós não podemos pegá-la ao pé da letra. Então, quando o Espírito Amigo fala sobre essa questão que a dor é uma bênção, ele não está dizendo que a gente tem que ser masoquista, porque espírita não é masoquista. É um dos equívocos que existem na nossa doutrina quando algumas pessoas falam que a gente gosta de sofrer. Fala que o espírita gosta de sofrer, o espírita fala muito de sofrimento e acha que se redime pelo sofrimento. Então aqui ele não está falando que nós temos que ser masoquistas e gostar de sofrer. O que ele está dizendo é que nós precisamos compreender o porquê do sofrimento. Compreender por que nós passamos na nossa vida por determinados testemunhos. Então, o que a doutrina espírita nos fala sobre o sofrimento? Ele nos dá duas fontes de esclarecimentos acerca do sofrimento. A primeira fonte é as causas atuais das aflições, que nos fala o seguinte, que a maioria das nossas aflições, a maioria das nossas dificuldades se dá pela má aplicação do nosso livre-arbítrio. Quando nós não direcionamos bem o nosso livre-arbítrio, quando nós não tomamos cuidado com o egoísmo, o orgulho, a vaidade, isso terá consequências. Isso terá repercussões em algum momento da nossa existência. Então, a pessoa, por exemplo, que é espírita, mas tem o hábito da má alimentação. Então, a pessoa toma muito refrigerante, come muita gordura, não tem uma preocupação de manter uma alimentação saudável, come comida muito condimentada. Então, quando isso ocorre, mesmo você sendo espírita, vai chegar um momento que o teu corpo pode ter algum problema. De você ficar diabético, de você ficar com colesterol muito alto, ter algum desequilíbrio orgânico. Então aí quando ocorre isso, você não pensa, nós não pensamos que nós somos os culpados. A gente geralmente delega a culpa para outra situação. E aí vem aquela pergunta, por que eu como espírita estou passando por isso? Por que os amigos espirituais não estão me ajudando? Então eu passei aqui onde eu moro por uma situação que talvez esclareça essa questão, nós temos um animal, temos um cachorro, e ele late muito, ele é meio agitado e ele late muito. Então houve um dia desse aí que eu saí com ele ficou latindo, e uma pessoa, um vizinho, jogou água em mim. Graças a Deus não pegou, mas ele jogou água. E aí qual é o primeiro impulso? O primeiro impulso é você querer brigar com o vizinho, Mesmo você tendo o conhecimento da doutrina,
você se acha no direito de repente, né, falar alguma coisa, ou brigar, ou discutir, querer saber quem foi. Mas aí depois eu refletindo melhor, o que eu pensei? Nós estamos num momento de muita agressividade. As pessoas estão muito agressivas. Atualmente, por qualquer coisa, a pessoa pode até querer te matar ou querer fazer alguma maldade com alguém da sua família ou com você mesmo. Então eu preferi me calar e tô tentando evitar que o cachorro lata demais. Aí agora, quando eu saio com ele, eu coloco ele no colo, vou acalmando ele. Quando ele começa a latir, eu falo: ó, Boris, não late muito, fica calmo e tal. Aí ele diminui um pouco a agitação dele para evitar um problema maior com o vizinho. Eu podia optar por aquela situação: ah, não, vou ver quem é, vou lá na porta dele tomar satisfação, vou lá na administração, vou brigar com o síndico, enfim, tomar uma atitude mais de confronto, de querer confrontar o companheiro, a pessoa que fez isso, que está errado, logicamente, mas é uma situação em que eu tenho que ter cuidado. Então eu procurei resolver de uma outra maneira, né? Ou seja, qual é o título do capítulo? Os que são brandos e pacíficos. Então nós sempre temos que procurar resolver os nossos problemas com atitudes pacíficas. Aí eu vi que ele, quando vai no chão, ele fica muito agitado, que vem uma pessoa, começa a latir e tal. Aí eu boto ele no colo e vou conversando com ele: ô Boris, fica calmo, não late, fica quieto. E aí agora, por enquanto, resolveu o problema. Então, então o que eu tô falando? Por que eu tô falando isso? Porque se eu tivesse partido uma atitude de confronto, de repente podia sair uma agressão física, podia sair um processo, alguma coisa que fosse me incomodar mais do que se eu procurasse esse caminho de resolver a situação de forma tranquila. Então isso é exatamente você evitar que a vida, né, a sua vida, as suas existências se compliquem. E aí quando a dor surge, você não sabe por quê. Ah, por que o vizinho me bateu? Ah, por que o vizinho quis me agredir e tal? Por quê? Porque você, por uma condução do seu livre-arbítrio, entrou na provocação e aí acontecem esses problemas. A outra explicação que a doutrina nos dá são as causas anteriores das aflições. Então, quando você analisa a sua vida atual e nada na tua vida justifica aquele sofrimento, é porque numa vida anterior você se endividou de alguma maneira perante a lei divina, você cometeu algum equívoco e agora você está resgatando através de uma prova ou de uma expiação um problema que você tem. Então, uma doença incurável, você está normal, está bem, de saúde, aí de repente você fica com uma doença incurável, fica com câncer, fica com alguma doença. Aí o médico fala: ó, você vai desencarnar, ou a sua cirurgia, uma cirurgia de risco, que você pode vir a ter algum problema. Então, quando acontece isso, que você não fez nada nessa existência que justificasse o surgimento daquele sofrimento, é porque o seu perispírito trouxe alguma lesão de uma vida anterior e naquele momento ele está se manifestando. Então essa situação é relacionada a uma vida passada. Nesses dois fatos, não adianta, diante da dor, diante do sofrimento, você enveredar. E por isso que os amigos espirituais falam aqui que abençoa a tua dor. Não adianta você enveredar pelo caminho da revolta, pelo caminho do desespero
e pelo caminho do inconformismo. Porque essas atitudes de extremismo, de desequilíbrio emocional, só vão complicar a sua trajetória, né? O desespero te leva a você ficar angustiado, ficar magoado, ficar ressentido. A revolta faz com que você se sinta uma pessoa abandonada por Deus. Você perde a tua fé. Ah, Deus me abandonou, eu rezo e Deus não responde as minhas orações. Então você fica revoltado com Deus e com a vida e perde a fé. Perde a fé em Deus e perde a fé nas pessoas. Fala assim, eu não acredito mais em ninguém, ninguém presta, ninguém gosta de mim, todo mundo quer me prejudicar. Então aí você cai naquelas atitudes extremadas de você achar que você está sendo perseguido, mania de perseguição. E o inconformismo faz com que você fique sempre reclamando da vida, achando que a vida é ruim, que a vida... pra que viver? Né? Pra que viver? Eu tô doido logo pra eu morrer logo, pra eu ir pro mundo espiritual, porque aqui tá muito ruim. Então, quer dizer, essas atitudes te deixam mal do ponto de vista espiritual. Faz com que você se torne uma pessoa que fica estacionada espiritualmente. Então, quando a espiritualidade fala ama a tua dor ou considera a dor uma bênção, né? E ele coloca aqui, Deus onipotente pela dor vos marcou para a glória do céu. Por quê? Porque quando você compreende por que você sofre, quando você compreende que é necessário você aprender a conviver com as dificuldades e superá-las, você vai desenvolver a persistência, a tolerância e a resignação. A persistência não desistir nunca dos seus objetivos de vida. Então, naquele momento, você pode não estar conseguindo o que você almeja, mas você vai continuar lutando, vai continuar buscando a realização daquele ideal, né? A resignação te dá calma, te dá paciência, que é o que está falando aqui, né? A pessoa resignada é aquela pessoa que fica calma, tem paciência, sabe esperar, né? E quando você também procura estar resignado, né? Você está procurando você colocar a tua existência de acordo com a lei divina. Você entender que se você está sofrendo, é porque Deus está querendo te dizer alguma coisa. Então essas atitudes de tranquilidade, paciência, do exercício da paciência diante da dor, nos dá potencialidades espirituais, permite que nós potencializemos atitudes de evolução espiritual que vão nos colocar num patamar evolutivo melhor. Nós vamos nos sentir melhor com a vida. Não é para a gente se sentir superior às demais pessoas. É você aprender a estar mais tranquilo diante das dificuldades da existência. Então ele continua. Sede pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra, porém, muito mais penosa e, conseguintemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Quer dizer, então, quando você tem a compreensão do porquê do sofrimento e aprende a conviver com ele, você se torna uma pessoa mais tolerante, uma pessoa mais compreensiva, uma pessoa mais solidária, alguém que tem empatia com o outro. Então, é uma coisa que nós procuramos, né, trabalhar em relação à compaixão aos criminosos. Eu sempre, quando a gente conversa lá na nossa casa espírita sobre essa situação que o nosso país está vivendo, de extrema violência, de violência urbana, de tráfico de drogas, de milícia, né?
Então, quando você vê um desses irmãos que estão envolvidos com crime serem presos, qual é a reação normal ou usual das pessoas? Ah, bem feito, tinha que era matar logo, né? Tinha que pegar a polícia, tinha que pegar, botar lá num quarto lá de tortura e torturar e fazer ele confessar debaixo de tortura, de agressões. Não merece viver, tinha que ter pena de morte aqui no Brasil, enfim. Geralmente as pessoas não têm pena de criminoso, né? Acha que criminoso é aquela velha história que muitos companheiros ainda adotam, infelizmente, que é bandido bom, é bandido morto. Nós não estamos aqui defendendo o criminoso, nem não estamos querendo justificar os erros que eles cometem. Mas nós temos que levar em conta que a maioria das vezes são companheiros que não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos. Então a pessoa, por exemplo, eu vejo lá na nossa casa espírita, muitos dos nossos evangelizandos desencarnaram, já estão desencarnados porque enveredaram pelo caminho do crime e já foram para o mundo espiritual. A maioria deles, a família tem problema, né? Alguns não, alguns é por causa que uma questão de vigilância mesmo, a família dá suporte, a família acolhe, mas aí a pessoa, por uma falta de compreensão, envereda por aquele caminho. Mas, geralmente, o que ocorre? Por exemplo, a gente teve lá um grupo de irmãos que todos eles já desencarnaram. Só tem uma moça lá que está encarnada, os outros todos já foram. Por quê? Porque a família é uma família desestruturada. É uma família que não dava a eles condições emocionais de terem um cotidiano tranquilo, um cotidiano em que eles pudessem crescer, em que eles pudessem estudar de forma produtiva, né? Então era de um grupo familiar muito complexo e que acabou, coitados, os três eram 4 irmãos, era 3 meninos, 3 rapazes e uma moça. A moça, graças a Deus, ainda está encarnada, parece que virou evangélica e está encarnada. Mas os meninos todos eles já desencarnaram. Por quê? Porque não tiveram uma orientação. A gente tentou conversar com a nossa irmã, que era a mãe deles. Ela, coitada, era alcoólatra, ela não sabia nem cuidar dela, muito menos do menino. E aí o que acontece? Já foram. Teve um outro rapaz também que também enveredou pelo caminho do crime. O que aconteceu? A mãe dele era alcoólatra. Ela um dia, aí a mãe desse rapaz era alcoólatra. Aí ele na época estava com 8, 9 anos. Aí a mãe dele teve um irmão menor, né, pequenininho, era recém-nascido. O que ela fazia? Ela saía, ia pro baile funk, ou ia com os amigos e deixava o garotinho com ele. Ele ficava. Aí um dia a mãe dele chegou lá da festa onde ela estava, falou assim: meu filho, tá bom, vai dormir que a mamãe vai dar de mamar pro teu irmão. O que aconteceu? Ela estava alcoolizada, foi amamentar o garoto e o garoto desencarnou, sufocado pelo peso do seio dela, que ela dormiu por cima do menino e o garoto morreu sufocado. E o irmão presenciou essa situação. E aí a mãe foi presa, ele não tinha pai, ficou lá pela comunidade. O que aconteceu? Acabou caindo no crime. Então, quer dizer, eu estou falando isso para a gente compreender que tem certas situações de certos espíritos que são muito difíceis e que aí depois, quando a pessoa cresce com esse histórico familiar
e aí se torna um criminoso, se torna alguém em desequilíbrio, às vezes até um psicopata, você tem que ver o histórico daquele espírito. Tem que ver que às vezes ele não teve as oportunidades para ele ter equilíbrio. E aí, lógico, que uma criança que viu o próprio irmão desencarnar dessa maneira, ele vai ter facilidade na vida para ter uma cabeça equilibrada? Não, aí, coitado. Ele achou até que a culpa foi dele, ficou se culpando e depois entrou pro crime e já desencarnou. Quer dizer, então, essas situações nos levam a essa caridade, quer dizer, a caridade espiritual, de compreender essa situação, da gente não julgar. Ah, porque o fulano, como é que pode? É bandido, entrou no crime, tem que pegar e tem que agredir, tem que bater, tem que... Não, o companheiro que ele está no crime, ele é um irmão nosso. E ele tem que procurar ser ressocializado, tem que procurar educá-lo, tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista pedagógico, para que ele se torne um homem de bem, e não o que é feito, que a gente vê aí, o nosso sistema penal ainda é imperfeito, que fica um monte de homens dentro de uma cela mínima, e o que você vai esperar daquelas pessoas? O que ele tem de pior vai continuar aflorado. Então, aí nós que temos uma vida privilegiada, quer dizer, que nós que comemos todo dia, que temos uma casa para morar, que não moramos em comunidade, nós temos que ter caridade com essas pessoas, nós temos que ter um olhar de compaixão. Não é que, não, tá certo, ele tem que roubar. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de ter misericórdia da pessoa que age dessa maneira. Então, continuando aqui. A vida é difícil, bem eu sei. Compôs-se de mil nadas, que são outras tantas picadas de alfinetes, mas que acabam por ferir. Se, porém, atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações e compensações que, por outro lado, recebemos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto, do que quando se curva para a terra à fronte. Então, normalmente é assim mesmo, meus irmãos. Só pelo simples fato de nós termos um corpo perfeito e termos a nossa mente sã, já devemos agradecer a Deus todo dia. Eu já tive a oportunidade de ir a instituições que atendem companheiros, necessitados de ajuda, no sentido de serem espíritos que estão passando por expiações, e uma situação muito complicada. Uma vez nós tivemos a oportunidade de ir num asilo psiquiátrico que tinha um grupo de doentes que eles não ficavam de roupa, não conseguiam ficar de roupa, eles rasgavam a roupa deles, não queriam se alimentar e se alimentavam das suas próprias fezes. Então, pouco eles comiam, quando eles defecavam, eles comiam as fezes. Então, uma pessoa nessa situação é digna de pena, é digna da misericórdia. E nós, ao ver isso, a gente tem que agradecer a Deus a vida que nós temos. Por pior que seja, estou desempregado, estou mal, porque nada dá certo, mas você tem um corpo normal, ou um corpo saudável, e ter uma sanidade mental que vai te possibilitar você encontrar um meio de sair daquela situação. E a pessoa que não tem isso, pessoa que tem um corpo limitado, que tem paralisia cerebral, que às vezes está aí abandonado, está largado por aí, não tem ninguém para ajudar, como é que fica? A gente vê aí tantos idosos também na rua aí, passando fome, abandonados, sem família. Então, é o que ele fala aqui, se atentarmos nos deveres que nos são impostos, havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Porque você tem um corpo saudável,
e ter uma vida relativamente equilibrada, já é uma benção. Você não passar fome, você comer todo dia, você ter uma família, você ter um teto para morar, ter um leito para dormir, isso já é uma benção. Ah, mas eu não sou rico, eu não tenho dinheiro. Isso aí, meu amigo, você tendo saúde, você procura o caminho que você vai encontrar alguma coisa, né? Você procura aí alguém para te ajudar, alguém para te dar uma força, enfim, procura uma solução que você vai achar. Agora, a pessoa que reencarna em expiação, com doença mental, com limitações físicas muito graves, aí sim, esse é complicado. E eu já vi uma situação que foi uma lição para mim, que eu fiz uma visita, uma ocasião ao aquele local Curupaiti, né, que agora eu creio que tenha sido desativado, né? Mas na época ainda estava ativado, porque agora já tem a medicação de cura para hanseníase, né? E aí agora não precisa mais ter esses locais de reclusão, mas naquela época ainda tinha. Então nós verificamos um senhor que ele não tinha as duas pernas, não tinha os dois braços, era cego. A doença deixou ele naquela situação, ele era apenas o tronco. E ficava só deitado o tempo todo, sem perna, sem braços e cego. Ele tinha o corpo normal, foi com a doença, foi progredindo, ele foi sendo mutilado, quer dizer, os membros dele foram sendo necrosados e perdeu os movimentos, ficou cego. Aí no final, aí nós fizemos a visita e no final falaram assim, não era eu que estava dirigindo, eu estava apenas participando. Aí a pessoa falou assim, quem que quer fazer a prece? Aí esse senhor falou, eu gostaria, alguém pode me colocar sentado na cama? Aí foram lá colocar. E ele fez uma prece linda, agradecendo a Deus a vida que ele tinha. E aquilo ali foi uma lição para mim, porque eu tenho um corpo saudável, não tenho uma doença grave como a hanseníase, nem vou, pelo menos por enquanto, passar por uma situação tão grave como a dele, e não tem que ficar reclamando de nada, eu tenho que procurar entender quando eu estiver sofrendo que eu preciso exercitar a paciência para desenvolver a persistência, a coragem, a resignação diante da dor. E se eu fizer isso, eu estarei me colocando em equilíbrio perante a lei divina, né? E aí no futuro eu vou ter uma vida mais equilibrada. Então, finalizando aqui, o Espírito Amigo fala assim: coragem, amigos, tendes no Cristo vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Então, o Espírito Amigo nos fala sobre Jesus. Jesus era um espírito puro e ele não tinha do que se penitenciar. Ele não cometeu crime nenhum. Ele veio ao plano terreno para nos mostrar, através do seu exemplo, que temos que saber sofrer. Jesus podia fugir daquele testemunho, né? Ele podia fraquejar. Ele tinha um lado humano também. Então ele podia falar, ah, não, Senhor, eu não quero. Tem aquela passagem que fala, afasta de mim esse cálice. Mas aí ele logo entendeu que era inevitável, que ele tinha que passar por aquilo. Então ele procurou agir de acordo com a vontade de Deus. E ele não tinha do que se penitenciar. Então nós temos que procurar lembrar de Jesus. Quando estivermos sofrendo, quando estivermos com essas situações complicadas, temos que nos perguntar: o que Jesus faria no meu lugar? Como é que Jesus agiria? Então, se nós fizermos isso, nós estaremos nos colocando em equilíbrio perante a lei divina, que estaremos compreendendo o porquê do sofrimento e estaremos nos equilibrando para ter uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila. Então, que nós
procuremos sempre ter na doutrina espírita nosso embasamento. Nós temos que estudar sempre a doutrina, temos que procurar orar sempre, estar em sintonia com os nossos amigos espirituais e ter em Jesus o nosso modelo, para que saibamos agir de acordo com a lei divina e não nos revoltarmos, não nos desesperarmos e não entrar por um caminho de intranquilidade. Que Jesus nos abençoe.